Antes, é necessário um comentário. Lembra que quando nós começamos a aula de hoje, eu comecei dizendo que o pulmão, ele tem a formação de um tecido elástico e que a tendência dele é retrair-se, né? Então, o que eu entendo com isso? Que quando os músculos inspiratórios se contraem e aumentam a cavidade torácica, eles exercem uma força no pulmão no sentido de esticar um elástico, ok? Quando essa muscula inspiratória, ela tira o seu trabalho daquela região, ou seja, eles se relaxam. Vocês concordam que esse elástico, que é o pulmão, que está esticado, ele agora sozinho vai ter a tendência de voltar à sua posição de origem? Isso é comum para todos? Estiquei o elástico, quando eu solto o elástico, ele volta à sua posição de origem, não é isso? Então, significa que a fase expiratória, ela não depende de músculos para acontecer. Eu não preciso dos músculos expiratórios para que o ar saia dos pulmões. Eu preciso apenas que o tecido elástico do pulmão esteja íntegro, ok? Então, após relaxamento da musculatura inspiratória, ou melhor, com o relaxamento da musculatura inspiratória, a retração elástica do pulmão proporciona a expiração, a fase expiratória. Então, ao contrário da fase inspiratória, que era ativa, a fase expiratória é um evento passivo, ou seja, não necessita de músculos para que ela aconteça. Necessita apenas de uma retração elástica do pulmão. Professor, mas então por que é que eu tenho os músculos expiratórios? Porque existem situações onde nós precisamos aumentar a velocidade de saída do ar, né? Exemplo, se eu preciso aumentar a frequência respiratória, eu vou precisar de tempo dentro de 1 minuto para poder fazer mais frequências, né? Então, se eu gasto muito tempo para o ar sair, automaticamente eu não vou dispor desse tempo. Então, o que é necessário? Expirar rapidamente, diminuindo o tempo expiratório, para eu poder conseguir ter uma sobra de tempo dentro de 1 minuto, para eu colocar um ciclo a mais, 2 ciclos a mais, ou assim por diante. Então, sempre que nós começamos a fazer uma taquipneia, durante um exercício físico, por exemplo, nós começamos a usar músculos expiratórios. Com qual objetivo? Aumentar a velocidade de saída do ar, para eu ter tempo dentro de um intervalo de 1 minuto, para poder colocar mais ciclos ventilatórios. E, portanto, aumentar a frequência respiratória. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu preciso usar músculos expiratórios. Quando eu preciso tossir, espirrar, né? Quando eu faço isso, eu preciso de contração forte para poder mover a estrutura da caixa torácica contra o pulmão, não é? Enquanto eu gero o fechamento da glote, lembra da aula passada? Gero o fechamento da glote para aumentar a pressão positiva na região interna do pulmão, para logo depois liberar a glote e gerar uma turbulência de saída do ar, para eu então conseguir expelir algum corpo estranho que talvez estivesse lá na minha via aérea, né? Por exemplo, uma secreção com sujeira e etc. Então, a tosse, para que ela aconteça, é fundamental a ação dos músculos expiratórios. Se eles não funcionam, eu não tenho condições de tosse. Se eu não tenho condições de tosse, você terá que perceber isso no seu paciente e terá que prescrever aspiração nasotraqueal ou endotraqueal para que seja removida a secreção que está em excesso da via aérea dele. Então, você vai checar durante a sua avaliação ao paciente se ele tem força para tosse. Se ele não consegue tossir por fraqueza da musculatura respiratória, você vai ter que prescrever, então, aspiração
nasotraqueal ou endotraqueal para ele, tá bom? Então, a gente precisa conhecer quais são esses músculos, né? Quem são os músculos que vão conseguir fazer esse movimento expiratório? Nós temos aqui, olha só, outro intercostal, chamado agora de intercostais internos. Enquanto os externos trabalhavam a ins, os internos vão trabalhar a expiração. De que maneira? Se prendendo aqui, ó, na borda superior aqui do arco e tracionando a borda inferior do arco superior, ó. Então, o movimento dele agora é inverso, né? Ele traciona os arcos costais no sentido inferior, para baixo. E aí, aquele movimento de alça de balde, né? Ele vai acontecer de forma inversa. Ele vai acontecer no sentido de abaixar a alça, ou seja, abaixar as costelas, diminuindo esse espaço que nós temos aqui, látero-lateral. Consequentemente, ocasiona também o retorno do externo, né, fazendo aquele movimento no sentido póstero e inferior, e o movimento do braço de bomba, acontecendo de forma inversa, diminuindo o espaço antero-posterior também da caixa torácica. Tá bom? Então, esses músculos chamados de intercostais internos vão trabalhar para que aconteça a inspiração forçada. Aliás, perdão, a expiração forçada. Além deles, nós vamos começar a colocar aqui nessa figura os músculos que formam a parede do abdômen, que são os músculos abdominais. Esses músculos, eu quero que você se organize apenas pela nomenclatura e a posição deles, ó. Quem são os abdominais? O mais profundo deles, transverso do abdômen. Logo depois, oblíquo interno do abdômen. O reto abdominal. E aí não aparece nessa imagem que eu coloquei aqui um outro músculo chamado de oblíquo externo. Não está na imagem, ele apareceria aqui nessa porção superficial aqui aos músculos, ó. Vou remover todos, ó, e nós vamos começar de novo, ó. Os abdominais. Transverso do abdômen. Oblíquo interno. Reto abdominal. E o próximo que apareceria aqui, ó, oblíquo externo do abdômen. Então, esses músculos compõem a parede abdominal. O que esses músculos fazem? Quando eles se contraem, eles empurram as vísceras no sentido posterior e superior. Quando elas são deslocadas superiormente, elas empurram o diafragma para cima e automaticamente diminuem o diâmetro superior e inferior da caixa torácica. Deu para compreender isso? Então, os abdominais, eles influenciam a posição do diafragma. Então, o diafragma, propriamente dito, ele não vai fazer nenhum tipo de influência na expiração. Não é? Só que os abdominais vão empurrar as vísceras na parte inferior do diafragma, que vai causar o deslocamento dele para cima. Automaticamente, o diafragma se deslocando no sentido superior, o espaço supero-inferior da cavidade torácica reduz. Aumenta a pressão daquela região, pressão positiva, e o ar, então, é obrigado a sair da cavidade, ou melhor, da via aérea pulmonar, em alta velocidade. Tudo Professor, bem? quando eles contraem, então eles empurram as vísceras para que sentido? No sentido posterior e superior. Tá. Aí, então, elas entram, né, em contato com a estrutura do diafragma e empurram o diafragma para cima. O diafragma que tinha se retificado durante a inspiração, ele volta a ter aquela cúpula que nós falamos. E aí aquele espaço superior e inferior da caixa torácica volta a diminuir e o ar, então, é obrigado a deixar as vias aéreas.
Uma última estrutura que nós temos aqui, olha, na face posterior, lá da cavidade do abdômen, é um músculo chamado de serrátil posterior inferior. Esse músculo, ele está preso aqui, olha só, nos processos espinhosos das vértebras lombares, ó. Nas 3 primeiras lombares aqui, ele fica preso e se prende nas últimas costelas. Ele se prende nas 2 flutuantes e na última costela falsa, né? Ele pega ali as 3, às vezes 4 costelas, normalmente 3 costelas. E ele faz a tração desse gradil costal no sentido inferior. Né? Então, durante uma expiração forçada, esse serrátil posterior inferior colabora para a depressão das costelas. E automaticamente a redução também do espaço laterolateral, né? O que acaba influenciando também no braço de bomba lá do externo que nós falamos. Professor, como que ele chama mesmo? Serrátil posterior inferior. Obrigada. Ok? Deu para compreender isso aqui legal? Tranquilos? Sem problemas em relação aos músculos, o nome deles e as fases em que eles trabalham? Professor, tem uma dúvida sobre a linha alba. Ela é uma junção ali no reto abdominal? Como é que funciona? Isso. A linha alba, ela vai ser um elemento formado aqui, né? Ó. Você vai ter uma estruturação aqui assim, ó, descendo nessa região. Lá do processo xifoide até a sínfise púbica. A linha alba, ela é formada pela junção dos tendões de todos esses músculos que nós falamos aqui agora, exceto o reto abdominal. Né? Imagine assim, olha, o transverso, o oblíquo interno e o oblíquo externo são 3 camadas que tem na lateral esquerda e na lateral direita. Quando eles chegam aqui nessa região central, esses 3 tendões, eles se unem. A junção desses 3 tendões de cada lado, né, vai formar a linha alba aqui no centro. Ok? Então, a linha alba ela é formada pelos 3 tendões do transverso, do oblíquo interno e do oblíquo externo de cada lado. O reto, ele vai estar aqui, ó. Na lateral aqui, direita, e na lateral esquerda da linha alba. Esses são os retos e a linha alba, o tendão dos outros músculos. Ok? Deu para compreender isso? Entendi, professor. Obrigado. Assim, Professor. Ó, isso aqui é um corte transverso, tá vendo? Ó? Esse é o reto. Aí você tem assim, ó, o transverso vindo, fazendo assim, ó. O oblíquo interno chegando aqui, aí ele divide uma parte para cá, outra parte para cá, ó. Aí ele passa aqui assim, ó. E aqui vem o oblíquo externo. Então você percebe que o reto, ele ficou envolvido pelos tendões desses 3 músculos, onde nós temos a bainha do reto femoral aqui, formado pelos tendões deles, ó. E aí eles se juntam aqui, de um lado e do outro, formando aqui esse centro tendinoso aqui, ó, que é a linha alba. Ok? É isso que vai acontecer nessa região aqui. Ficou claro? Ficou, obrigado. Quem que perguntou? Eu, professor. O músculo piramidal também faz parte do abdômen, não faz? Faz. Só que o músculo piramidal, ele vai exercer uma ação menor nessa atividade aqui de fazer a pressão contra as vísceras para você poder gerar essa fase expiratória. Né? Então, os músculos que têm mais força, né, maior volume de deslocamento, são esses que formam a parede completa ali. Né? O transverso, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Ali no tórax tem um intercostal também, que é o íntimo,
ele fica mais internamente posicionado, ele também influencia menos também nesse movimento. Então, quando você começa a estudar músculos da ventilação, esses músculos quase nem aparecem aí na citação, devido não diria fragilidade, né, mas comparando ele com os demais são muito mais efetivos para você realmente conseguir desenvolver essa movimentação que nós estamos falando aqui hoje. Beleza. Beleza? Tudo bem em relação a essa musculatura, pessoal? Então, olha só. Nós vamos encerrar nossa aula aqui hoje e eu quero deixar uma atividade para vocês